O Shanks é um dos personagens mais misteriosos da história de One Piece. Ele possui uma família secreta que faz parte do alto escalão do governo mundial, até mesmo possuindo um irmão gêmeo. É por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar a origem do Shanks e a história de toda a sua família. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Há 900 anos atrás, existia um grande reino, que se dizia ser vasto, orgulhoso e poderoso. Seu poder ia muito além do militar, até porque sua tecnologia era incrivelmente avançada, a ponto do maior cientista da atualidade dizer que suas invenções são apenas cópias do passado. Tudo o que Vegapunk faz nada mais é do que replicar a tecnologia que já existia nesse grande reino. E também deste grande reino, uma figura começou a ganhar destaque. Um homem saiu ao mar, se tornando o primeiro pirata do mundo, e passou a ser conhecido como Joy Boy. Nesse tempo também existiam vários reis que comandavam seus reinos espalhados pelo mundo, e vendo que o grande reino estava avançando e se tornando próspero demais, ameaçando sua soberania, além também do fato de Joy Boy ter se tornado um pirata, uma antiga aliança então foi formada pelos reis dos 20 reinos. A aliança incluía a família Don Quixote, a família Nerona, a família Nefertari, Jay Garcia, Marcus, Shepherd e Tambaron, Topman, Mainmire e também a família Figureland. Então essa realeza de 20 reinos diferentes, conhecidos como os primeiros 20, se uniram em oposição ao grande reino, mas opondo-se a eles, no lado do grande reino estava Joy Boy, o primeiro pirata, que provou ser tão poderoso que a aliança não conseguiu derrotá-lo. Eles então se voltaram para poderes externos para serem capazes de vencer, e se viraram para as armas ancestrais que lhes permitiram sair vitoriosos, resultando na queda de Joy Boy e também do grande reino. No entanto, Vegapunk deduziu que o uso das armas ancestrais resultou no aumento do nível do mar em todo o planeta em 200 metros, afundando ilhas inteiras e até mesmo continentes, e também boa parte das terras dos 20 reis. Mas isso não importava, porque eles já estavam preparados, como vemos com Dressrosa e Alabasta, por exemplo, dois reinos que pertenciam aos primeiros 20 há 900 anos atrás, e todos estão em posições altas, e Dressrosa até mesmo possui uma espécie de muralha em volta, o que impedia a água de entrar. Mas mesmo assim, mesmo tendo sobrevivido e vencido a batalha, no fim eles acabaram perdendo terras demais, que foram inundadas pelas consequências do uso das armas ancestrais. Então eles precisariam de mais terras e também um lugar seguro, caso fosse necessário usar novamente essas armas. Com isso então, há 800 anos atrás, 19 das 20 famílias reais da aliança se mudaram para o topo da Red Line, o lugar mais alto da Terra, onde eles criaram a Terra Santa de Mary Joyce, a Terra dos Nobres Mundiais. Apenas a família Nefertari permaneceu em seu reino em Alabasta. Com isso, a Aliança de Reis então fundou o governo mundial, criando a nova ordem do mundo e sendo conhecido como a Justiça. Agora tendo o poder completo sobre todas as pessoas da Terra, eles proibiram a pesquisa sobre os poneglyphs para não descobrirem o que realmente aconteceu no século perdido, e os 20 reis que lideraram a guerra contra o grande reino foram chamados de criadores do mundo, sendo adorados literalmente como deuses. Com o passar do tempo, cada um deles então teve descendentes que ficaram conhecidos como nobres mundiais, ou também como dragões celestiais. E como eles são descendentes diretos dos reis fundadores que se mudaram para Mary Joyce, esses nobres possuem autoridade para fazer o que quiserem, simplesmente devido à sua herança. Com o decorrer dos séculos, os nobres mundiais perceberam que precisava haver leis até mesmo entre eles, para que um não prejudicasse o outro, e com base nisso foram criados os Cavaleiros Sagrados, que além de manterem a ordem dos primeiros 20 reis,
treinando suas habilidades de combate, também eram responsáveis por mediar discussões entre os nobres e julgá-los, dando a punição que achar merecida. E entre as 20 famílias, uma delas teve um destaque maior entre os Cavaleiros Sagrados. Esta é a família Figarland. O membro mais velho que conhecemos desta família é Figarland Garling. Garling cresceu como um nobre mundial desde o seu nascimento, se achando superior aos outros humanos, e ele também foi treinado para ser um cavaleiro sagrado. Após já ter se tornado um cavaleiro sagrado, Garling acabou tendo 2 filhos gêmeos, que seriam treinados no caminho de seu pai, para também se tornarem cavaleiros. Então, 38 anos atrás, Garling, que já fazia parte dos cavaleiros sagrados, e com seus filhos já estando com 1 ano de idade, ele participou da competição de caça nativa, que seria sediada em God Valley naquele ano. Essa competição é uma diversão para os nobres mundiais, onde eles isolam completamente uma ilha e caçam todos os seus habitantes com mais alguns escravos que eles soltam lá, colocando pontos na cabeça de cada um. E assim, aquele que tirar mais vidas e ganhar mais pontos é o campeão do torneio. Garling, antes mesmo de iniciar o torneio, já atacou e executou o antigo rei da ilha de God Valley por protestar contra o jogo. Esta sua ação o levou a receber uma dedução de 10.000 pontos por atacar antes do cronômetro começar, mas Garling não se importou e viu isso como um desafio adequado para melhorar a competição. Então, assim que iniciou o cronômetro, Garling rapidamente entrou na competição e acumulou os 10.000 pontos que havia perdido, mais 100.000 pontos. Porém, infelizmente para ele e os outros nobres, enquanto se divertiam tirando vidas, a ilha de God Valley foi atacada pelos Piratas Rocks, e logo em seguida, seguindo Rocks de Shebeck, Roger e seus piratas também invadiram a ilha, o que fez a marinha imediatamente se mover também para lá, com Garp o seguindo. Então, assim que os piratas Rocks e Roger desembarcaram em God Valley em um ataque surpresa, Garling, irritado por ter sua diversão atrapalhada, emitiu uma ordem para que todos os fuzileiros navais se retirassem e fossem proteger os dragões celestiais, dizendo que ele, junto com os outros cavaleiros sagrados, iriam enfrentar os piratas. Assim então, Garling lutou contra os Piratas Rocks, lutando principalmente contra Barba Branca, onde ele deixou uma cicatriz no futuro imperador que o seguiria por toda a vida, o marcando permanentemente. Enquanto isso, a ilha de God Valley virou palco de uma grande batalha de piratas, com Rocks atacando os nobres mundiais atrás do tesouro dos piratas roubado e o Roger e Garp tendo que se unir para impedi-lo. A batalha então foi brutal, com Garp ficando em um estado que nunca o tínhamos visto antes, completamente machucado e esgotado. Com as intensas batalhas na ilha, os nobres mundiais começaram a recuar, deixando várias coisas para trás, como seus escravos e também vários baús de tesouro. E no fim, os Piratas Rocks foram finalmente derrotados pela aliança pirata marinha de Garp e Roger, resultando na dissolução de sua tripulação e também na morte de seu capitão, Rocks de Shebeck. Por causa de seu papel no incidente, Garp se tornou muito conhecido, ganhando o título de Herói dos Fuzileiros Navais. Ele recebeu muitas oportunidades de ser promovido a almirante, mas ele as recusou todas as vezes por não querer ser o subordinado direto dos nobres mundiais. Já o envolvimento do Roger, por outro lado, foi encoberto pelo governo mundial, mas mesmo assim, Roger não saiu sem nada desta ilha. Tanto Roger quanto Silvers Rayleigh, junto com Scooper Gaban, encontraram um baú de tesouro deixado para trás dos nobres mundiais. E quando abriram, lá realmente havia ouro e joias, mas seu maior tesouro era um pequeno bebê de cabelos ruivos, que havia sido deixado dentro do baú como uma forma de ser protegido da batalha, e na fuga, os nobres o deixou para trás. Roger então adotou essa criança e o levou consigo em seu navio, o treinando desde pequeno a ser um pirata, apesar de sua descendência nobre. E para essa criança, Roger lhe deu o nome de Shanks. Esse é o ruivo que conhecemos.
Mas a verdadeira família de Shanks continuou vivendo em Mary Joyce após ele ter sido perdido em God Valley, seu pai, o seu irmão gêmeo e também a sua mãe. Esta família é a família Figureland, como nos foi revelado no filme Red de One Piece, com os Gorosei insinuando que Shanks era um membro dos Figureland. E seu pai, Figureland Garlin, voltou para a Terra Santa com seu irmão de apenas 1 ano na época. Ele continuou atuando como Cavaleiro Sagrado, se tornando o Comandante Supremo dos Cavaleiros, e já com seu filho, ele o treinou para também seguir o mesmo caminho, o criando como um cavaleiro desde criança. Assim, os dois irmãos então cresceram em mundos opostos, enquanto Shanks era criado como um pirata na superfície do mundo, vendo o mundo como ele realmente é. O seu irmão foi criado como um nobre mundial, afastado de todas as pessoas, em cima da Red Line, acreditando ser superior, ser um descendente dos deuses criadores do mundo, e por isso se achando no direito de fazer o que bem entender com as pessoas da superfície. Mas em uma coisa os dois foram iguais, eles foram criados pelos melhores, desde pequenos sendo treinados para serem fortes e bons lutadores. Shanks foi criado por Gold Roger, aquele que viria a ser o rei dos piratas, um homem com uma imensa habilidade de espada e que superou todos os outros de sua época, o homem que com apenas o seu haki imensamente poderoso conseguiu vencer o mundo, como Kaido mesmo nos disse. Já o irmão do Shanks foi criado por Figureland Garlin, o homem declarado um campeão de God Valley, que se tornou um comandante supremo e até mesmo deixou cicatrizes no corpo de Barba Branca, aquele conhecido como o homem mais forte do mundo, além também de ser aquele que foi promovido para o posto de Gorosei. Assim então, os dois irmãos, apesar de possuírem a mesma aparência, foram criados em lados opostos, repetindo o ciclo mais uma vez: a pirataria contra o governo mundial, o mal contra o bem. Shanks cresceu e se tornou um grande pirata, se tornando o imperador, enquanto seu irmão também se tornou um grande cavaleiro, sendo o atual comandante supremo dos Cavaleiros Sagrados. Ambos mostraram que são capazes de vencer com sua força monstruosa, mas no fim, por estarem em polos opostos, uma hora os irmãos terão que se enfrentar. Esta é a história completa de Shanks e sua família. E bom galera, essa é a origem da família do Shanks desde o começo da história até ele ter se juntado com Roger em seu navio. Mas então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se gostou, eu conto muito com o seu like, porque isso é uma ajuda gigantesca. Então muito obrigado por você ter assistido até aqui, e até a próxima!